Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem está falando aqui com vocês é a Ariana, a esposa do Thiago. Hoje eu quero mostrar para vocês como que tá o aquário dele antes da manutenção. Tá vendo esses pinheirinhos? Eu nunca me recordo o nome, tá? Embora ele repita algumas vezes. Mas ele vai fazer algumas podas aqui. Vai fazer a limpeza básica e vocês vão ter o privilégio de acompanhar. Ao longo dos vídeos, vocês devem notar que sempre o aquário que aparece ao fundo parece outro, né? Observem bem como tá agora, porque ao final da manutenção vai ter uma outra cara esse aquário. E aí pessoal, aqui é o Thiago. Como a Ariana falou, hoje eu vou fazer a manutenção do aquário e vou mostrar pra vocês como é que tá ela agora, a manutenção hoje, já com 7 meses de aquário aí mais ou menos, né? E a gente vai viajar em seguida, então vou fazer uma manutenção completa, básica até, porque não faz muito tempo que eu fiz. Então eu vou ter que podar as plantas, vou sifonar o substrato, fazer a troca de 2 baldes, vão ser praticamente 20 litros d'água, um pouco mais de 10% do volume da água do aquário. E vou fazer a limpeza dos vidros, pelo menos o vidro da frente, que eu tô vendo que tá começando a dar algumas algas. Então, para eu não voltar da viagem ter aquele boom de alga no vidro, já vou dar uma raspadinha e vou mostrar para vocês como é que eu faço como é que hoje está sendo cada um desse processo aí, beleza? Bora lá! Primeiramente, para que eu possa sifonar, para que eu possa remover a água do aquário, eu liguei a bomba e todos os equipamentos, exceto a luz, eu liguei na Alexa para que eu pudesse fazer com que parasse, para não ter o problema de baixar o nível da água e expor a bomba, por exemplo. Ou desliga a bomba e aí o filtro V fica ligado e estoura a lâmpada. Ou então o Chihiros, que é o nosso aparelhinho de hidrólise, fica sem água, desliga o hang-on filter onde ele está lá dentro, de acordo com o vídeo que já passou aí. E aí ele fica sem água ali e também estraga, esse tipo de coisa. Aí eu peço para a Alexa desligar os equipamentos para mim. Alexa, desliga a bomba. A bomba d'água foi desativada por 1 hora e então será reativada. Caso necessário mais tempo, repita o pedido de desligamento. Como a Alexa falou, então tem 1 hora para fazer a manutenção. Se eu precisar, eu repito o pedido de desligamento. Vamos começar pela sifonagem. Primeiro eu removo as tampas de acrílico que eu fiz para o aquário. Removo uma. Eu não tenho nenhum peixe saltador aqui, até agora ninguém nem ameaçou soltar. No máximo os paulistinhas, os dânios, no máximo eles tentaram ir contra o fluxo do hang-on filter, mas não passou disso, ninguém tentou saltar do aquário, então eu não me preocupo muito com isso. Agora eu vou fazer a sifonagem, peguei um sifão comum, mas é um comum mais longo, né? Tem essa conexão aqui. Uma dica para vocês, vou dar algumas dicas conforme for acontecendo. Para não ter o problema, porque a gente coloca a boca, né? Tem gente que coloca lá dentro, como aqui foi colocado trava no meio e nas pontas, ficou difícil de eu colocar o sifão lá dentro e enchendo d'água para criar o efeito sifão e não precisar colocar a boca aqui. No caso eu estou tendo que colocar a boca aqui. Então, para que não tenha problema de pegar doenças, esquistosomose, doenças de peixe, né, de aquário, eu coloco esse produto aqui, muito comum, de cozinha mesmo, que é o filme de PVC transparente, plástico filme. Coloco só um pouquinho, deixo aqui e eu posso chupar e não tem problema nenhum. Aí como eu já vou ter colocado a boca aqui na primeira vez, no segundo balde eu já deixo preparado uma outra folhinha já prontinha. Removo essa, coloco a outra e aí fica higiênico, né? Não pega nenhuma bactéria, nem germe. Vamos começar? Gosto de tirar minha aliança, que depois para lavar não precisa ficar lavando ela também. Não fica sujeira embaixo da aliança. Começa devagar para não assustar os peixes. Estão até acostumados já, ó. Sifão bem pertinho deles. Começar. Bora. Bem simples, ó. Encosta um pouco, sai um pouco de detrito e levanta. Passa um pouco, sai detrito e levanta. Ó, até sair essa névoa que fica no sifão. Vou demonstrar pertinho aqui. Ó, aperto com o substrato, sai sujeira
Quando para de sair sujeira, levanta. Aperta com o substrato, sai sujeira, ó, sai a nuvem preta, ó. Parei. Suavemente para não machucar as plantas. Aperta com o substrato, vai uma nuvem de sujeira. Então, ela tá indo embora, vou pro outro lado. Isso é muito importante fazer. Pelo menos aspirar, se a pessoa tiver um sifão elétrico, que possa aspirar e devolver água para o aquário. Mas se não tiver, sifonar normal mesmo, com troca d'água que eu estou fazendo agora, é importante fazer para tirar, ó, fica muito dejeto dos peixes, e resto de ração e pedaço de planta morta, esse tipo de coisa acaba aumentando a amônia, aumentando. Isso é importante fazer para não acumular muito disso daí no aquário. Isso inclusive baixa o TDS, quem estiver buscando aí para baixar o TDS e tal, para colocar algum equipamento ou para ficar apto para alguma fauna, alguma planta, isso aqui também baixa o TDS. Obviamente, né? A gente está realmente removendo a água e removendo partes sólidas aqui do substrato. Ó, quando chega já quase cheio o balde ali, já tem 10 litros, aí um pouco mais, removo da água aqui o sifão, agito um pouco para não sobrar água, não quero que venha água na minha boca depois, quando eu voltar para o segundo round, para o outro lado. Isso aqui, agora eu vou colocar, eu coloco no vaso sanitário, não sei onde é que vocês vão colocar, eu coloco no vaso sanitário do descarga. Vou trocar o plástico filme, como eu falei para vocês, para ficar uma coisa mais higiênica, né? Molhou um pouco a ponta, obviamente, para molhar mesmo. Aí eu coloco por cima, para garantir que eu não vou botar a boca em nada ali. Ó, bem coberto, simples. Agora vamos pro outro lado. Removo essas presilhas aqui que seguram a tampa acrílica. Posiciono o sifão agora no outro lado do aquário e faço a sucção aqui. Bora! Essas folhas mortas que forem subindo aí, vou remover logo em seguida, depois da poda. Se vocês sabem onde que vocês alimentam os peixes de vocês, procurem especialmente sifonar ali. No caso eu alimento mais do lado direito, onde eu já sifonei, e também nessa ninféia, nessa planta vermelha aí. Então aqui é um lugar que eu não posso deixar de passar o sifão, ó, é bastante resto. Devagarinho para não quebrar, principalmente a ninféia, que é muito sensível. Onde der para enfiar o sifão assim na terra, a gente enfia. Onde não der, tem muita planta, só dar uma encostadinha já é o suficiente. Já vem sujeira, já limpa. As plantas também ajudam a limpar depois disso, né? Se a sujeira chega nas raízes, elas absorvem. Ah, e deu já. O balde já está quase transbordando. A sifonagem já concluída. Agora vou eliminar esse segundo balde, jogar fora, desfazer dele. E antes de colocar água nova, ainda vou fazer a poda.
Agora fazer a poda. Eu devia até ter tirado um balde só e depois fazer a poda, mas dá pra fazer assim também. O que eu vou fazer? Então vai ser meu kit de poda, né? Tesoura reta, tesoura curva, a pinça curva e a pazinha. Vou usar só a tesoura reta mesmo. A tesoura curva seria mais para se eu fosse podar o carpete, né? A Sagitária subulata. Eu não vou fazer isso hoje, então não precisa, só a reta já é o suficiente. O que eu vou fazer? Com um balde só já daria para saber o nível máximo que eu gostaria, por exemplo, que os pinheirinhos, as limnófilas fora fossem cortadas. Então eu só calculo um pouquinho mais. Um pouquinho mais só do que está a altura da água e já posso podar elas. Se quiser olhar aqui. Ó, tá vindo até aqui ela. Vindo até aqui. Então eu vou cortar aqui em cima, já um pouquinho mais da saída da água aqui. E deixa um potinho do lado para ir guardando aqui a gente for cortando. Eu replantava elas, mas já tenho tantas, já está praticamente formado o que eu queria de planta no aquário. Então, não vou replantar nenhuma hoje. Eu até vou cortar elas bem. Como eu falei, a gente está indo sair de viagem. Não quero chegar aqui com um mato de alga e tal. Dá uma podada legal mesmo. Quando eu voltar, deve estar no mesmo ponto que eu deixei, ou se não mais. No mesmo ponto que agora, antes da poda, se não mais. Essa aqui que é a Ninfea, a Tiger Lotus, eu vou podar elas aqui, esses cabinhos, que elas são uma planta também de topo, né? No topo ela fica verde, assim, fica verdinha, ó. Desse jeito aqui. Desse jeito. E dentro da água ela fica vermelhinha, ó. Dessa maneira assim. Eu até acho legal que ela fique no topo, mas eu quero vários andares dela, então eu vou cortar ela, nunca reto, tá, pessoal? Sempre assim, ó. Vem aqui na diagonal dela, ó. Nunca retinho. Eu vou cortar ela porque eu quero que ela cresça outra folha aqui. Vamos ver ao fim dessa viagem quanto que ela cresceu. Tem essa e tem essa também. Vou cortar transversal assim. Tortinha, ó, diagonal. Isso. Tirei as duas folhas. O ideal de cortar as plantas no cabo, qualquer uma que seja, é cortar ela na diagonal. Por que que eu não estou muito cuidadoso com os pinheirinhos? Porque o ideal de cortar na diagonal é que ela cresça. Como eu não faço questão que os pinheirinhos cresçam com tanta velocidade, porque eles crescem muito rápido, eu vou viajar agora, então não tem problema se cortar reto aqui. Eu estou procurando cortar na diagonal, mas se alguns cortarem reto, não é o fim do mundo. Nesse caso aqui, se vocês quiserem que o de vocês cresça mais, é obrigatório vocês verificarem que está cortando na diagonal. São os que mais crescem no aquário aqui. Eventualmente foi também a Sagitária subulata, mas depois que eu mediquei o aquário também e tal, ela deu uma desacelerada no crescimento. Talvez em breve ela volte. Ah, e eu tenho que usar a tesoura torta, aquela que eu mostrei pra vocês. Ela é mais indicada, fica mais fácil de cortar a planta carpete. Sagitária subulata até nem é planta carpete, mas dá pra ser usada como. Eu acho mais legal até que as plantas carpetes que são mesmo, porque ela permite um espaço razoável para coridoras, ampulárias, até os próprios danes aqui, os paulistinhas, que eles explorem o espaço embaixo da planta. Se for uma planta carpete mesmo, ela fica tão densa que nem um peixe consegue entrar nela, não consegue comer embaixo dela. Dessas aqui até os acaradistas conseguem empurrar ela e comer. Então eu prefiro dessa forma. Acho que eu vou cortar um pouco também das rotalas que estão bem altas. Aproveitar para cortar essas tortinhas aqui, ó. É isso, cortei as que estavam tortinhas, cortei as que estavam muito altas. Não vou mexer nas amazonenses agora, vou deixar essa queimadinha aqui mesmo. Na volta eu vejo como é que ela tá indo. Se não tiver nenhuma tomada de alga, eu vou deixar todas do jeito que estão. Essa tá com alga. Essa tá com alga. Então eu vou tirar até onde tem alga. Mas só isso mesmo, não vou fazer nenhuma
manutenção muito grande nas amazonenses, não. Eu procuro tirar onde tem alga para evitar que espalhe. Eu tô com chirreiros agora que ajudam a evitar alga, eu tô raspando os vidros, tô fazendo tudo certinho, mas essas que ficam nas folhas aí são difíceis de tirar. Essa aqui, por exemplo, vou dar um exemplo da Sagitário subata que eu devia tirar todas, mas não vou. Essa aqui tá cheia de alga, ó. Então eu vou cortar, deveria fazer com todas, mas eu vou deixar para depois da viagem o resto. Só para mostrar para vocês que seria a poda completa, é isso. Fazer uma revisão nessas aí com alga também. Acho que é isso daí, hein? Acho que acabamos. Outra coisa que eu poderia fazer seria replantar as plantinhas onde aparece a raiz. No Treminópolis filifora acontece muito isso. As rotalas tem umas raízes aparecendo ali. As Sagitárias subulatas, às vezes elas nascem mudinhas, também aparece raiz, mas não vou fazer também. A questão mesmo é só preparar para a viagem, não deixar o aquário cheio de planta que dê um boom de algas e tal, e com isso até patógenos e tal acaba tomando conta, né? Aqui. Agora é tirar esse monte de planta aqui. Essa é uma rotina que tem que fazer, se não semanalmente, no mínimo quinzenalmente, viu, pessoal? Então, quem quiser ter aquário plantado, saiba que, com exceção das doenças dos peixes, quando eles ficam doentes, mas com essa exceção, as plantas dão mais trabalho que os peixes. Mesmo as voltecas, se elas crescerem aí, de qualquer maneira tem que fazer poda, tem que fazer replantio. Então tem uma planta grande boiando, as menores, tirar essa com alga, né? Tirar. As menores, tem uma dificuldade de perda, não tem problema.
Agora então, fiz meio que aos avessos do processo hoje, fui filmar pra vocês e me atrapalhei um pouco. Mas agora então eu vou limpar os vidros, eles estão limpos até. Essa cor de chá, porque lá atrás vocês já viram no vídeo sobre água da TPA, né? Como que eu faço para deixar essa cor de chá usando música esfagno canadense com pH 3.5. Eu uso isso e uso bisulfato de sódio, que é o acid buffer da Siaken, mesma coisa. Para acidificar a água da reposição que fica lá atrás. Então quando ela vem, ela fica girando lá com o filtro, com outros elementos. No vídeo vocês vão ver sobre a água da TPA. Quando ela vem para cá, ela já está com essa cor de chá aí. E essa cor dura mais ou menos um dia. Tem taninos e tal, é fungicida, bactericida, é bom. É um tratamento natural aí, que eu faço uma vez por semana, pelo menos, máximo a cada 2 semanas, para os peixes. Mas agora tem que fazer a limpeza do vidro. Parece que não está sujo por causa da cor de tanino, mas tá. Tem algumas manchinhas aqui, outras ali. Quando vocês quiserem saber se precisa limpar o vidro de vocês, vocês não olhem de frente, vocês olhem de lado. De lado vocês vão conseguir enxergar uma camada de alga, assim, dá pra perceber a diferença. Principalmente no vidro da frente. Talvez nessa câmera vocês não consigam perceber, por causa do reflexo, mas tem. E aquilo vai construindo, vai acumulando aos poucos. Como eu vou viajar agora, então eu vou fazer uma limpeza dos vidros. Esse aqui é o equipamento que a gente pegou faz pouco tempo, ó, no AliExpress. 6-in-1 Aquarium Cleaning Tools. A gente pegou um de dimensão até 90 centímetros para facilitar, mas não dá para utilizar todos os 90 centímetros. Aqui, ele vem com redinha, vem com um monte de coisa e ele é bem prático, ó. Apertar, tirar e sai. A gente pode escolher o outro equipamento que a gente vai usar. No caso hoje é o raspador de vidro. Aqui. Encaixo aqui, aperto, tiro, já tá aqui. Tira a tampinha, tá aqui. Enferruja muito rápido, não sei se é por causa da maresia aqui. Esse aqui tá zero ferrugem. O que eu faço? Eu coloco o WD-40, o óleozinho. Depois que eu uso, eu coloco o óleo e guardo. Se tivesse oleoso agora, eu não colocaria na água do aquário. Eu tiraria com papel toalha. Um pouquinho assim, mas não tá. Esse aqui é meu suor. Tá 100% limpinho, então só direto para a água do aquário mesmo. O pessoal geralmente limpa as algas do vidro e limpa a água do vidro e ela vai toda para a água. E a alga ela vai achar outro lugar. Ela vai ficar girando, ela vai achar outro lugar, ela vai se fixar nesse outro lugar. Aí o que eu descobri que é bem eficiente para que ela demore mais a voltar? Eu tiro a alga e já limpo ela. Já limpo a ferramenta que eu estiver usando. Se for esponja, complicou. Vocês vão ter que limpar toda a esponja cada vez que tirar. Mas sendo a lâmina é mais fácil, que aparece algo na lâmina, aí dá uma agitadinha na água, um potinho, deixar, né? Mesmo potinho que eu usei para guardar as plantas, eu já joguei fora. Deixa um papel, inclusive até dentro. Ó. Quando esse papel estiver imundo, a gente põe um outro pedaço de papel. Papel toalha. Já para limpar a lâmina da alga, tirar a alga da lâmina. Deve ser rápido, porque tem pouca mesmo. Tem muita não. Parece que não tem nada, mas vai sair, querem ver? Aí, ó, quando chegar aqui no topo, esperem sair a água, ó. Vem até aqui, saiu a água, pronto, agora pode tirar. Se tirar de uma vez só, a alga vai voltar. Olha como fica. Você consegue pegar aí? Ó. Tá vendo ali, ó? Não é essa lâmina, tem alga ali, ó. Agora eu vou tirar no papel. Vocês vão ver o quanto que vai sair. Aqui. Ó. Tudo de alga. Se eu deixasse dentro do aquário, você ia fixar em alguma outra coisa, uma outra planta, substrato, vidro. Não ia adiantar nada. Ia ser só psicológico, só momentâneo. Aí vai puxando.
sem muito mistério. Vai puxando devagarinho. Chega aqui em cima, deixa a água escorrer e tira. Não pegou? De novo. Tem que ser que nem o Bruce Lee, vou ter que fazer movimentos lentos, porque meus movimentos são rápidos demais para as câmeras atuais. Ou para o Samsung J8. Aqui devagarinho. Vai vindo. Ó, as algas estão ali. Vai chegar aqui, ó, não vai escorrer. A água escorreu, a alga não. Ó, muito cuidado na hora de limpar a lâmina, realmente a lâmina é bem afiada. Facinho de se machucar, viu? Aí você vai ter que parar todo o processo, que não dá pra ficar sangrando no aquário. Tanto ruim pros peixes quanto ruim pra vocês, né? Fica exposto, vocês podem ter uma infecção aí. Vai ser rápido porque não faz muito tempo que eu fiz essa limpeza. E talvez agora com o Shihiros também, mais a lâmpada UV, filtro V, esteja acumulando menos alga. Vale a pena fazer devagar assim, pessoal. Vale a pena fazer devagar para que fique bem feito e dure mais. Tinha muita alga no aquário aqui, muita alga. Aos pouquinhos eu tô vencendo ela. Com essas medidas aí. Shihiros, luz UV. Boa água de reposição. Removendo as algas ao invés de só agitar elas de volta na lâmina d'água, aqui na coluna d'água e torcer que o filtro remova, não funciona. Não funciona mesmo. Quando forem nos cantinhos, não sejam muito perfeccionistas. Cuidado com o silicone, pessoal. Melhor que fique um pouquinho de alga no cantinho ali. Vocês rasparem um pedaço de silicone e aquilo começar a trabalhar. A pressão d'água começar a trabalhar e vocês perderem o aquário inteiro. Podem tirar um pouquinho, mas deixem ali uma frestinha de silicone. Ou voltem com uma esponja. Acaba espalhando um pouquinho e paciência. Eu prefiro deixar um pouquinho ali, eventualmente espero que saia. Ficou um pouco no meio aqui. É ruim de tirar esse meio aqui porque tem essa trava no meio, né? Mas como o aquário é muito comprido, tem que ter trava mesmo, não tem jeito. Senão eventualmente ele forma uma barriga. E aí o estrago é grande. De barriga chega a minha já. Mas agora sim. Acabou. Missão cumprida. É amanhã, antes da nossa viagem, essa manutenção pré-viagem. Eu vou completar um pouquinho mais essa água. Vou colocar os alimentadores. E é isso. Deixar tudo a postos. Filtro V, Shihiros, Rengo filtro girando, filtro principal girando. O aerador através da bolha que sai pelo filtro V ali para fazer a agitação da lâmina superior d'água para fazer a troca gasosa também funcionando, vai estar tudo funcionando. E é isso, pessoal. Essa é a manutenção do aquarismo sereno, aquário amazônico. Em breve do aquarinho também da Ariana, aquário de Guppy, aquário alcalino. Mas isso aí só lá para abril. Beleza, pessoal? Grande abraço, obrigado por nos acompanhar até agora. Se gostar do vídeo, curta o vídeo, inscreva-se no canal quem não for inscrito ainda. Vocês sabem que ajuda demais esse engajamento, tá? Que o YouTube recomende esse canal para pessoas que não conhecem ele ainda, como vocês. Talvez tenham gostado e tirado algo de positivo desse vídeo, né? Grande abraço, até a próxima, pessoal.